Bom dia a todos. Eu sou a Viviane, aluna do curso de Gestão Hospitalar na FATEC de Bauru. E junto com a minha colega de classe, Lara, a gente vai falar sobre quais são os equipamentos essenciais na UTI, que é a unidade de tratamento intensivo de um hospital. Bom, gente, a unidade de terapia intensiva, a UTI, ela acolhe pacientes que estão em um estado de saúde grave. Então, ela tem uma urgência maior para salvar vidas. Por isso que por muito tempo ela foi encarada com mais apreensão, como se fosse o fim da linha do paciente naquele ambiente, né? Mas, na verdade, os equipamentos da UTI, eles representam justamente o contrário, porque eles vão dar a chance do paciente sobreviver. Por isso, é essencial que os espaços sempre conte com bons aparelhos médicos, porque são essas máquinas que vão ser responsáveis por auxiliar a sua equipe em diagnósticos e ações que precisam ser realizadas sempre de forma rápida e precisa, sem aberturas para falhas. Então, tão importante como uma equipe médica qualificada é a escolha dos equipamentos de uma UTI. Então, na verdade, o que acontece é que uma unidade como essa, ela só pode funcionar cumprindo certos parâmetros. Por isso que existe uma resolução oficial da Anvisa sobre quais são esses recursos indispensáveis para se ter dentro de uma UTI. Mas, de maneira resumida, toda a ala de cuidados intensivos, ela precisa de uma aparelhagem que possa substituir os órgãos no caso deles falharem. O processo da montagem de uma UTI, ele é bastante rigoroso. É sempre importante saber quais são os equipamentos fundamentais dentro dele, quais são os que não podem faltar em um hospital, né? Isso é sempre feito a partir de um planejamento e da gestão hospitalar. Para comprar os aparelhos, passa sempre por duas opções, né, dentro desses setores. Quando é hospitais particulares, é a chamada compra direta, que você faz a compra direto com os fornecedores, com os distribuidores. E em estabelecimentos públicos, a compra passa mediante licitações públicas. Então, elas podem ser nacionais ou internacionais, mas elas vão depender desse processo administrativo formal. É importante realizar sempre a testagem e a manutenção preventiva de todos os aparelhos antes, para ter certeza que o espaço vai estar pronto para o funcionamento dos mesmos, né? E é a escolha criteriosa desses itens que faz a diferença entre a estrutura de um hospital, porque ele vai dizer se é um espaço confiável, renomado, com alto índice de recuperação. A cada 2 minutos é o índice de mortes no Brasil por doenças cardiovasculares. Segundo o Ministério da Saúde, por ano, em média, 300 mil brasileiros têm a morte causada por esse tipo de doença. Então, uma das diversas maneiras para reduzir esse número gritante causado por doenças cardiovasculares é também por meio de tecnologias avançadas que chegaram hoje no âmbito dos equipamentos eletromédicos. Então, a gente pode considerar o monitor multiparamétrico o cérebro das máquinas de uma UTI. Esse aparelho é indispensável em qualquer hospital, seja público ou privado. Ele faz a leitura dos sinais vitais do paciente, mostrando a sua condição atual de saúde. Aponta também o ritmo dos batimentos cardíacos e faz o controle da queda de saturação do oxigênio e também de alterações na pressão arterial. Então, além do monitoramento cardíaco, ele tem outras determinadas funções, né? Sendo essas como a queda de saturação do oxigênio e alterações na pressão arterial. Ele tem diversos modelos e é sempre mais recomendado que o gestor hospitalar escolha um modelo com baixo gasto de energia, ou seja, que ele tenha uma boa vida útil de bateria e que seja silencioso. Facilita na rotina hospitalar ter um monitor com a tela sensível e de toque de ampla capacidade e também de bom armazenamento de dados. Nas normativas da Anvisa estão relacionados itens para conter como funções, né, nesse aparelho, etetoscópio, fita métrica e equipamentos para ressuscitação manual, porque mesmo que a princípio seja um equipamento de UTI mais simples, tem que também ter um crivo de qualidade. Caso contrário, qualquer mínima falha pode interferir nos resultados de um procedimento, de um tratamento.
E, segundo a legislação, a cada leito deve ter um monitor que atenda pelo menos as seguintes especificações. Ele tem que ter essas funcionalidades, sendo frequência respiratória, oximetria de pulso, frequência cardíaca, cardioscopia, temperatura e pressão arterial não invasiva. E, a cada 10 leitos, um desses deve haver a opção de capnografia, que é ter a opção de medir o CO2 durante o ciclo respiratório. Para essa questão, torna-se viável o uso de monitores com parâmetros opcionais modulares. O engenheiro americano Schuyler Weller foi quem inventou o primeiro ventilador elétrico. No ano de 1882, ele criou um modelo que funcionava com as duas lâminas unidas por uma haste e que se movia usando roldanas. Mas a ideia da mecanização, na verdade, ela veio séculos antes, por volta de 180 depois de Cristo, quando um chinês, qual não conseguia encontrar os nomes nas pesquisas, inventou um ventilador rotativo. Era um equipamento que ele tinha 7 rodas, cada uma com 3 metros de diâmetro. Então, era um equipamento bem maior e que ele podia ser manipulado por uma única pessoa para respirar um ambiente inteiro. Considerado de caráter de urgência, o ventilador pulmonar é especialmente importante em ambientes da UTI. Ele é considerado um equipamento de suporte à vida. Ele promove uma ventilação artificial que vai permitir ao paciente que, enquanto ele não seja capaz de respirar de maneira satisfatória, ele continue respirando. Então, assim, ele tem o suporte necessário até recuperar a autonomia da sua respiração. De acordo com a legislação, a cada 2 leitos é preciso um equipamento desse tipo. Ele é um equipamento que exige um manuseio rápido, visto que ele atende situações sempre mais delicadas e urgentes. Então, a escolha de um aparelho de fácil configuração e operação é o essencial para que não surjam dúvidas em momentos mais críticos. Na hora de comprar esse aparelho, o mais indicado é adquirir um modelo que seja do tipo avançado, que permita diferentes tipos de complexidades na ventilação e que ele atenda o uso pediátrico e adulto. Então, a dica para adquirir esse produto, assim como todos os outros, é contar com marcas de referência no mercado, porque além delas garantirem a qualidade, elas normalmente têm uma fácil configuração. O oxímetro de pulso ele foi desenvolvido em 1972 por Takuo Aoyagi e Michio Kishi. O da foto é o Takuo Aoyagi. Ele era bioengenheiro em Nihon Konden. Com a introdução da oximetria de pulso, foi possível uma medida contínua e não invasiva da oxigenação do paciente, revolucionando a prática da anestesia e melhorando significativamente a segurança do paciente. Antes da sua introdução, estudos em revistas de anestesia estimavam a mortalidade dos pacientes nos Estados Unidos como consequência da hipoxemia, que é a falta de oxigenação no sangue, não detectadas de 2.000 a 10.000 óbitos por ano. Antes da introdução da oximetria de pulso, a oxigenação de um paciente só podia ser determinada pelo gás de sangue arterial. Esse é um procedimento que leva vários minutos para a coleta e requer o processamento das amostras por um laboratório, sendo que na ausência de oxigenação, o dano cerebral começa dentro de 5 minutos, seguindo de morte encefálica de 10 a 15 minutos. Então, a oximetria, ela consiste na mensuração da quantidade de oxigênio no sangue. O oxímetro ele é capaz de fazer a medida apenas com contato direto com áreas como o pulso, lóbulo da orelha ou algum dedo. Então, o funcionamento se baseia na leitura de frequência cardíaca e a quantidade de oxigênio no sangue das artérias por um sensor luminoso. Além de verificar a concentração de oxigênio, o oxímetro ainda mede outros sinais vitais, como a frequência respiratória e cardíaca. Também existem os coxímetros, que eles conseguem medir os parâmetros mais avançados, como carboximoglobina, metemoglobina, hemoglobina total, índice de perfusão e índice de variedade. A pletismografia também. O ideal, então, é sempre escolher um oxímetro portátil, que seja suporte, medições rápidas e precisas. Tenha uma exibição clara e fácil de operar. É importante que o aparelho seja adequado para pacientes adultos, pediátricos e neonatais.
O Ministério da Saúde indica que se tenha um oxímetro de pulso para cada 2 leitos. Olá, bom dia. Meu nome é Lara Zarias e vamos continuar falando sobre os aparelhos da UTI. Um desses aparelhos que a gente vai falar é sobre o cardioversor. O cardioversor, ele funciona com aplicações de choque sobre o coração de uma maneira ordenada. Em outras palavras, a sua principal função é monitorar os batimentos cardíacos e dar oxigenação para o sangue, dar oxigênio. Além disso, ele pode restaurar os impulsos, né, do coração de uma função ordenada. O próximo aparelho é o desfibrilador. O que é o desfibrilador? Ele funciona dando impulsos de choque através de pás, né, de elétrons, aplicadas nas paredes torácicas, né, nas costas do paciente. O choque do desfibrilador, ele é uma intensidade recomendada pelo médico. Então, é o médico que vai determinar a quantidade em que ele vai dar o choque no paciente. Além disso, ele tem a função de restaurar as células do coração do paciente, voltando o ritmo cardíaco que estava normal. Então, ele volta o ritmo cardíaco do paciente. O próximo aparelho que a gente vai falar é sobre a bomba de difusão. O que é a bomba de difusão? Como ela funciona? A bomba de difusão, ela é um aparelho onde que acontece por pressão e deslocamento. Ela vai ser utilizada para bombear os líquidos por meio de um tubo. Ou seja, a bomba ela entra em contato com o fluido, por isso ela deve ser utilizada em administração. Então, a bomba vai ser usada para dar comida a paciente que não está podendo comer. O nosso último aparelho é o eletrocardiógrafo. O eletrocardiógrafo, ele é um exame em que avalia a atividade elétrica do músculo cardíaco. Então, ele vai avaliar o músculo cardíaco, que seria o coração. Para isso, são usados fixadores no tórax, extremidades dos braços e pernas do paciente, que ele pega o impulso de elétricos traduzidos em linhas. Então, ele serve para mostrar os batimentos cardíacos, né, o batimento do coração, em linha. Esse é o último aparelho em que a UTI, eles precisam na UTI. Esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado e agradeço pela atenção de todos vocês. Muitas graças, tchau, tchau.